Glória a Deus, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, mais um dia para recebermos uma porcentagem dessa medida do nosso Deus. Estamos na contagem do Homer, não é? Eu não sei qual dia que deve ser o dia 34, mas não tenho certeza. Então, dia 1º de junho, nós vamos encerrar a contagem do Homer para entrar em Pentecostes. Irmão Alfredo, irmão Nilson, sejam bem-vindos, viu, queridos? Em nome de Jesus, glória a Deus. E aí, Pentecostes para nós não é uma questão simplesmente do Espírito Santo trazer para nós uma movimentação externa, né? O Pentecostes nós entendemos que é verdadeiramente a selagem do Espírito para capacitar a sua igreja para algo tremendo. Assim como Moisés desceu com as tábuas, falando, esses são os princípios os quais vocês devem andar, quando o Senhor faz isso, no dia de Pentecostes, ele estava falando, estou colocando o meu espírito para dirigir vocês a toda a verdade do Pai, porque eu quero que vocês sejam revestidos do meu poder para fazer a grande obra de conquistar o mundo para o meu reino. Então, para nós, esse é o fundamento do dia de Pentecostes. Então, há fogo, há poder de Deus, há manifestação, né? Manifestações de línguas, mas há uma selagem do Espírito Santo, é Deus falando, olha, naquela época eu estava levantando uma nação sacerdotal que deveria andar segundo a minha palavra. Não é diferente em Pentecostes do livro de Atos. Eu estou levantando uma nação sacerdotal que tem o peso de levar as pessoas aquilo que verdadeiramente é o reino de Deus na terra. Amém, queridos? Então, é uma festa. Nós devemos entrar com muita gratidão diante do Senhor. E para isso o Senhor está nos enchendo ali da sua porção diária, tirando aquilo que o mundo legou para nós, introduziu na nossa mentalidade. E o Senhor está falando, estou tirando esse monte de porcaria, de meleca, que vocês receberam durante a vida de vocês, eu na minha idade, você na sua, e agora estou reconstruindo, aliás, estou reconstruindo, não, estou tirando fundamentos velhos e estou colocando os fundamentos novos do meu reino. Essa é a dinâmica do reino. A dinâmica do reino é executar Adão e todas as consequências de Adão e colocar Cristo em nós. Esse é a síntese do evangelho. Adão morre, Cristo vive. Convém que ele cresça e eu diminua. Então, João Batista falou isso. E dentro daquilo que é o entendimento que Deus tem nos dado, nós vamos morrendo em Adão e o Cristo vivo cada vez mais vai vivendo dentro de nós. Convém que ele cresça. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, que a graça do Pai esteja sobre você, sobre mim, e entendamos que Deus está trazendo exatamente isso. Ele não está nos condenando, nos acusando, apontando o dedo, sendo chato e impertinente, não é? Um Deus intolerante, não é isso que ele está fazendo. Ele está convidando a noiva para um processo de santificação. Eu quero que você seja parecida comigo, porque afinal você é carne da minha carne, não é? Então, o Senhor está trabalhando nas nossas estruturas. Ele pôde dizer ali, Adão pôde dizer, carne da minha carne, osso do meu osso. Então, há uma estrutura que Deus está construindo em nós, a construtura do próprio Cristo. Então, tenha isso em mente e não se esconda de Deus, não permita que a culpa te afaste de Deus, não permita que aquilo que o adversário quer trazer de acusações e condenações, nossa, mas eles estão falando isso e eu cometi isso. Cometeu? E Adão cometeu muita coisa, multiplicado em nós, não é? Cometeu muita coisa pela ofensa de um, não é? O Senhor Jesus teve que vir fazer o seu sacrifício, e essa ofensa se multiplicou em nós, mas também pelo sacrifício do Cristo vivo, ele nos resgata de tudo aquilo que Adão fez. Então, há esperança para nós. Amém? Então, não se esconda de Deus, mas venha para fora, se apresente diante de Deus, apresente a tua nudez, porque há uma glória em Cristo e ele nos devolve a cobertura de glória que nós perdemos lá em Adão, através da sua escolha errada. Então, nesses últimos dias, estamos falando de bastardia e da onde ela procede. A bastardia, ela vem, a sua origem está verdadeiramente em algo chamado fornicação, amaziamento. E eu quero trazer essa parte. E às vezes a nossa sociedade já instituiu agora o amaziamento, depois que passa algum tempo, ele é tido como normal.
Mas isso não quer dizer que Deus esteja achando isso normal, amém? Então, às vezes, a sociedade legaliza coisas que são contrárias à palavra de Deus. Sempre que houver um conflito entre a palavra de Deus e aquilo que a terra, nas suas várias instituições governamentais, legitimarem, então tenha certeza que o Senhor não vai querer que você penda ou se incline para aquilo que é a lei aqui da terra. Então, por exemplo, fiquei sabendo que a primeira criança que nasceu e ficou sem nome lá, foi lá no Canadá, amados. Sim, lá no Canadá, uma criança nasceu e os pais decidiram deixá-la sem nome até que ela tivesse condições de escolher o seu próprio nome, porque vai saber qual a sexualidade que ela vai escolher. Então, veja o nível de tolice que está colocando, o adversário está colocando na cabecinha do homem, e o homem vai se entregando a essas coisas por causa da egolatria. E isso não quer dizer que porque alguém decidiu isso judicialmente e ela tem uma autoridade na terra que nós vamos ter que acompanhar. Então, por exemplo, o aborto, a gente sabe que é assassinato de inocente, e aí nós vamos e permitimos que isso seja legalizado. O casamento dos homoafetivos também está sendo legalizado em vários lugares, e isso não quer dizer que Deus esteja concordando com isso. Isso faz parte da iniquidade que entrou no coração do homem. Então, sempre que a palavra de Deus se opuser a uma lei, fique com a palavra de Deus. E a mesma coisa é o amaziamento. Amém? Porque ficou muito tempo, então agora você já está com essa pessoa há muito tempo, a lei vai corroborar com isso? Não entre nisso, porque o Senhor tem o seu próprio protocolo. Deixa pai e mãe, a mulher se submete, a família entrega, o pai entrega para poder tirar o governo dele de cima da filha, não é? E aí há o casamento. Alguma coisa tem que acontecer, amados, dentro daquilo que é a própria tradição daquela sociedade. Se a sociedade falar, não, isso é normal, cuidado. Amém? Em nome de Jesus. Então, falamos já do abaziamento e o homem é livre até para se perder, né? Uma pastora muito sábia no entendimento que o Senhor dera a ela, o homem é livre até para se perder. Então, que não tomemos parte, né? Paulo fala isso, olha, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a ocasião da liberdade para transformá-la em libertinagem. Mas não assinamos embaixo disso, sim, não assinamos, amados. Nós estamos buscando agradar o nosso Deus. Amém? Aí depois lá, a ausência de autoridade espiritual. Então, o que acontece? Quando a criança ela nasce debaixo da bastardia, algumas consequências vêm para ela. E eu dei uma pesquisada, então, as consequências da bastardia é que ela está com falta de autoridade, pelo menos a autoridade daquele país. E aí, uma falta de autoridade. O pai não deixou, o pai e a mãe dele falou, papai, mamãe, estou saindo de casa, vou construir a nova família. E aí o que acontece? Aquela criança vai ficar sem a autoridade do desligamento do seu pai. Ele ainda está debaixo da autoridade do pai, do sangue da mãe. E ele começou uma nova aliança que gerou um bebezinho. Então, esse bebezinho já está todo ali com uma carga de pecaminosidade que precisa ser limpa. Amém? Aí depois, aí falei aqui, o amaziamento, ele gera a bastardia. Eu, por exemplo, minha irmã, meu irmão, minha outra irmã, todos nascemos debaixo de bastardia. Por quê? Porque meu pai e minha mãe fazia muito tempo que estavam juntos, não se casaram, não legalizaram, não é o casamento, e nós ficamos ali debaixo de bastardia. Então, isso é sério. Sair desse lugar onde a sociedade fala do novo normal. O Senhor, ele não está preocupado ou ocupado com aquilo que o homem produz em si mesmo. Deus quer que nós entremos na presença dele e discernamos o santo do profano. Amém? Aí depois, vamos lá agora a parte do ambiente. Olha, coloquei aqui o ambiente de ódio no qual foram gerados, já que a sexualidade fora do casamento é um ato de ódio. Então, o que vai acontecer? A morte e a sepultura vão se estabelecer. Falei isso ontem. E quando o pai fala para não gerarmos filhos bastardos, ele também entendíamos que teríamos amor àquela criança. Amados, quando nós praticamos um ato sexual fora do casamento, sem nenhum tipo de preservação, não é preservação, de prevenção, o que acontece? Nós estamos sendo inconsequentes. E estamos falando para aquilo que pode ser gerado
que está tudo bem. Olha, se nasceu uma criança, está tudo bem. E é uma cegueira tão grande, porque principalmente as mulheres não pensam na consequência disso. E depois nós vamos ver lá, se der tempo, nós vamos falar do aborto, e eu gostaria que desse tempo, porque temos mais ou menos um cronograma para seguirmos. Então, quando acontece depois da criança, daquela moça ficar grávida, aí, como no meu caso, mas não era isso que eu queria, mas vai estragar o meu corpo, eu tenho medo agora das consequências, isso e aquilo. E aí o que acontece? Exatamente naquele lugar que praticamos o aborto por causa da nossa egolatria, nós ficamos presos, porque pagamos aquela idolatria com o sangue do nosso filho. Então fica uma aliança, um pecado, uma iniquidade, vamos colocar assim, muito forte na presença do adversário, porque a vida está no sangue. Então, tem um sangue clamando contra mim e contra você, quando você e eu fazemos um aborto. Então, nós precisamos entender isso. Mas e o aborto espontâneo? O que acontece, então? Deve ter derramamento de sangue na tua casa, no teu geracional. Quando o aborto espontâneo acontece, tá, prevenção, tá bom. Quando um aborto espontâneo acontece, é porque, com certeza, há um guardião de linhagem ali, um oficial de justiça, né? Ele vem pedindo, olha, tem derramamento de sangue na família, eu quero continuar. Olha, a família lá ofereceu sacrifício humano. Olha, a família lá fez aborto. Olha, a família lá... Entendeu? Aí, lá atrás, o pecado está sendo reivindicado, de geração em geração. Como falamos, o pecado ele é atemporal e só tem algo para limpar o pecado. É justamente o sangue de Jesus. Então, se não há aplicação do sangue através do arrependimento e da fé, que puxa o sangue sobre aquele pecado, o pecado está lá fazendo o seu papel de clamar contra as nossas vidas. Então, a parte da prevenção, não é que eu estou validando a prevenção, então preveniu, está tudo bem. Não, eu estou falando no sentido das mulheres estarem tão cegadas nos seus atos de inconsequência que elas nem pensam naquilo que poderia ser resguardado, de colocar um serzinho inocente dentro da barriguinha dela e ela depois achar que pode descartar. Não é? É disso que eu estou falando. Estou falando do nível de inconsequência que chega sobre as nossas vidas, porque ainda que não seja planejado, sim, e os homens também, porque depois, quando vamos desligar as pessoas do ambiente de aborto, o homem também precisa ser alcançado. E a semente dele que foi para a sepultura, porque naquela criança tinha a semente dele, e a semente dele foi para a sepultura, também precisa ser resgatada. Então, nós vemos que tudo isso vai envolvendo as nossas vidas no nível de pecaminosidade, que por conta do prazer que sentimos, da satisfação que sentimos, achamos que está tudo bem, porque veja o novo normal hoje. Se me faz bem, está tudo bem. Só que não é assim. Não é porque foi legal naquela hora, porque foi bom, nós gostamos, que está tudo bem. Porque em estar tudo bem está um grande problema. Porque às vezes está tudo bem para mim, para você, para o nosso corpo físico, para a nossa alma, mas para o nosso espírito é tanta treva, é tanta dor, não é? Então, e o Senhor fala na sua palavra, aquele que peca faz mal à sua própria alma. E a alma vai ficando fragmentada. Ela vai ficando cheia de pessoas dentro, como estávamos falando. Então, voltando aqui, a bastardia geracional, que falei, do adversário vai procurando, né, vir para fazer a sua cobrança como oficial de justiça que é, e nós, né, não pensamos naquele que está saindo das nossas entranhas. Não gastamos tempo para pensar nisso. Sabe por quê, amados? Porque o homem está muito duro de coração. O homem não pensa em mais nada. Nós vemos lá Paulo, naquela época, já falando em Romanos, a respeito que o homem deixou a sua vida natural para seguir os seus próprios pensamentos, seus próprios desejos, e Deus teve que entregar o homem. Então, shalom, querida pastora Sônia. Então, nós vemos que Deus, ele vai olhando a dureza do coração do homem, e a própria dureza do coração do homem, por consequência dela, ela vai entregando o homem cada vez mais em lugares de cativeiro, em lugares de morte. Então, a parte de bastardia, eu creio que é isso, amados. Precisamos entender que o ambiente no qual geramos as nossas crianças, né, nesse lugar de amaziamento, de fornicação, vai trazer consequências graves para ela, consequências no corpo, na alma e no espírito. Eu vou trazer aqui, amados, a respeito, um pouquinho só, a respeito do que seria, olha, Deus falando, o princípio de Deus, nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela.
Então, amados, se o ambiente da criança, quando ela está sendo gerada, é de ódio, quais as consequências para ela? Observe que aquele embriãozinho que foi gerado ali naquele momento, havia uma ambiência, não é? E normalmente a ambiência é da paixão. Não é amor, é paixão. Porque o amor preserva, a paixão destrói, não é? Então, é como o pastor Alexandre pregou esses dias a respeito de Aminon e Tamar. Então, estou apaixonado. Mentira. Né? Eu amo, não é apaixonado que usou. Eu amo a minha irmã. Mentira. Aquilo não era amor. Aquilo era uma paixão. A paixão é obsessiva. A paixão, ela retém, se ela não tiver o objeto da sua própria paixão, se ela não tiver debaixo dela, ela quer estabelecer um juízo. Então, aí nós vemos esse negócio de matar a mulher, feminicídio, nós vemos de mulheres também lançando palavras, se não for meu, não vai ser de mais ninguém. Então, às vezes, a mulher não comete essa violência, mas comete as suas feitiçarias, vai nessa tarô, cartomante, esse negócio, fala, amarra ele lá em mim, tal, e depois colhe a consequência da sua própria magia. Pega um homem que não a ama de jeito nenhum, porque vem um espírito maldito para trazer aquele casamento por separado. E o homem até nem quer deixar a mulher, mas não consegue, porque está amarrado, entende? Então, o homem, um tipo de morte, a do corpo físico, e lógico, da alma, do espírito, tudo mais. Se a mulher for recriada, glória a Deus por isso. Mas a mulher também tem jeito de assassinar aquele homem, e ela pode ter certeza. Infelizmente, as mulheres têm jogado pesado em cima disso, para segurar. Faça a sua amarração de amor. Normalmente, quem vai são as mulheres, porque são carentes, são débeis, são frágeis, e estão enganadas pela paixão do seu próprio coração, e entram em muitas enrascadas. Que o Senhor nos guarde e nos livre disso. Graças a Deus que tem o sangue de Jesus. Mas vamos lá. Então, debaixo de ambiente de ódio, quais são as consequências para as crianças? Quando formos fazer a renúncia, eu gostaria, assim, conforme eu for falando, e você tiver praticado isso, ou for um filho bastardo, e com o pai, que o Senhor te ajude a guardar essas coisas, como eu tenho pedido, escreva os seus pecados durante a semana, conforme a gente for falando, vá anotando, ó Senhor, me lembre disso, gaste um tempo com Deus, porque a renúncia, quando ela é feita, amados, ela não é automática, mas ela é uma espada de dois gumes ali, pela palavra de Deus que foi sendo anunciada dia após dia, e você vai recebendo aquilo. Então, quando você faz a renúncia, já tem material nas mãos de Deus para ele executar a palavra, para ele executar o cortar dos laços da impiedade, né? Que existiam em nós. Então, gaste tempo com o Senhor. Não fique, agora vai ter renúncia no sábado. Oba, vai ter a renúncia do sábado, vou ficar livre. Mas se não há mudança de mentalidade, não há libertação. Se aquela verdade que está sendo anunciada dia após dia aqui não for verdade para você, ou seja, Cristo se encarna dentro de você nesse aspecto da verdade, não haverá libertação. Não é? Não confunda, amados. Libertação não é feito por causa de uma renúncia. Libertação é feita quando acontece o arrependimento genuíno dentro do nosso coração. E aí a palavra de Deus lava o nosso pecado, e quando o adversário vem, nós podemos falar, alto lá, tem um sangue aqui. E o próprio Deus nos respalda. Então tenha cuidado, não confunda libertação com pauta de arrependimento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pauta de arrependimento é só um facilitador para que possamos nos lembrar com mais facilidade dos nossos próprios pecados e de onde, nas profundidades que o nosso pecado nos leva. Amém? Vamos lá. Então, o que acontece com o espírito da criança? Acontece dela estar debaixo da caça assassina. Os espíritos de assassinato são liberados contra ela, já que ela foi gerada num ambiente de sepultura e de ódio, os espíritos de assassinato a perseguem, não é? E não precisa ser um assassinato só no corpo físico, pode ser de projetos, de alma, no corpo espiritual, na parte espiritual da criança. Pode ser na alma, não é? Não, perdão, me confundi aqui. E não precisa ser um espírito que vem para matá-la no corpo físico. Então morreu, então o espírito de bastardia já levou, porque era um ambiente de ódio, já foi para a sepultura. Não, não é apenas isso. Mas, verdadeiramente, o espírito dela fica morto, não apenas no sentido de ser morto, porque todos nascem com seu espírito morto, mas há cadeias, há camadas de pecaminosidade que o Espírito Santo vai ter que ultrapassar para chegar no espírito daquela criança, e é dificultoso, porque o Senhor falou, 10 gerações não entrarão na minha presença. Então,
Vem um espírito de assassinato contra ela em todos os níveis, espírito, alma e corpo. Há uma orfandade espiritual, emocional, que vai tratando o coração daquela criança e levando aquela criança para determinados caminhos. Depois, sentimento de rejeição, espírito de rejeição, medo de rejeição, que é um demoninho de 3 cabeças, não é medo, a auto-rejeição, e a rejeição em si, a rebelião e fortalezas mentais, dificuldade em concluir tarefas, porque não tem segurança naquela criancinha. Não tem segurança. Esterilidade e inferioridade e abandono espiritual, desproteção. A alma da criança, medo do abandono e sentimentos de abandono, sensação de não pertencimento. Ah, você já reparou que às vezes nós não temos um senso de pertencimento? Você pergunta, a quem você pertence? Eu pertenço até um time de futebol, você fala, eu sou da torcida tal. Mas não conseguimos falar, eu sou filho de Deus, essa é minha primeira identidade. Às vezes não conseguimos ter esse senso de pertencimento, eu pertenço a Cristo. Exatamente, querida. E vê que a bastardia está só se multiplicando. Então, os órfãos espirituais e de alma estão aí, gemendo, procurando algo para preencher aquela carência do seu coração. E aí, depois, a dificuldade de sentir amor e conexão, a dificuldade de confiar, a baixa autoestima. E no corpo da criança, ansiedade, insônia, palpitações e tensões musculares, e baixa energia e fadiga, e problemas digestivos. Tudo isso nós fazemos com aquela brincadeirinha, né, do sexo, e vamos lá. E o Senhor está falando, tem consequência. Tem consequência isso, filha. Então, o Senhor está nos chamando para um posicionamento. Depois, amados, hoje nós vamos ver se já entramos aqui no aborto. O que é o aborto? O aborto é uma interrupção no gerar. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa palavra, porque às vezes o aborto físico que o nosso geracional cometeu, ele não é só o aborto daquele físico, mas ele é algo que se transforma numa mentalidade. Então, o teu gerar está sempre sendo interrompido. E não é só o gerar da barriga, do bebezinho, mas todo e qualquer plano que às vezes você chega nas tuas mãos, de repente, sangra e vai embora. De repente, sangra e vai embora. No meu corpo físico, amados, no primeiro aborto que eu fiz, havia um sangramento. Todo mês havia um sangramento. Exagerado. Era uma hemorragia que eu tinha, que me sugava as forças terrivelmente. E como o primeiro aborto que eu fiz, eu vou falar de coisa aqui, já falei sobre isso, mas eu acho sempre importante trazer para que você saiba a dureza da consequência dos nossos pecados. Verdadeiramente é muito terrível, porque é uma morte, é uma separação de Deus. Então o adversário vem e vai fazer todas as vandalias que ele quiser, não temos proteção, não é? E o meu corpo, todos os meses, produzia exatamente a figura daquele bebezinho que eu vi lá na bacia da minha casa no dia que eu abortei. Todos os meses, amados. Eu via na mesma formação, formava uma bolinha de sangue, puf, e caía. Todos os meses, uma hemorragia terrível. Até o dia que o Senhor falou, eu preciso te ajudar. É um culto a uma egolatria tão grande para que você entenda o que é um aborto. Eu estava ministrando na igreja aqui na nossa cidade e eu estava falando, nós fizemos um tipo de um retiro de carnaval e eu estava falando a respeito do culto ao orgulho. E eu não sabia que aquilo, o meu aborto, como o pastor Alexandre falou, não é? Que o aborto estava em aberto no mundo espiritual. E eu comecei a pregar. E uma das irmãs da época, ela se levantou e veio e falou no meu ouvido: Irmã, você está com a sua calça manchada até no meio da perna. Eu estava com uma calça clarinha, salmão, e ela falou: está aparecendo tudo. Aí eu falei: pega um lençol. Aí, não é? Ela pegou, me envolveu num lençol e eu continuei pregando. Para alguns que estavam ali, parecia, entre aspas, um ritual, porque tem tanta esquisitice, não é? No reino de Deus, no reino não, dentro das igrejas evangélicas que nós inventamos, aí teve muita gente que achou, achei normal que você estava colocando uma capa, alguma coisa assim. Mas, na verdade, era para esconder aquele sangramento. Eu terminei a pregação e muito chateada, muito envergonhada, fui embora para minha casa. E o Senhor, e eu falei, Senhor, por quê? Eu estava fazendo a tua obra, por que fui envergonhada dessa maneira? Não é? Aí, passou um tempo, o Senhor me trouxe um livro da Doris Wagner, onde há um compilado de vários autores tratando cada um da sua área de libertação. Muita gente ali que teve muitas experiências de libertações dos espíritos malignos e coisa muito tremenda.
E ali estava escrito como se libertar das consequências do aborto. Eu ganhei esse livro do irmão Murilo, pai da Naná. Alguns aqui a conhecem. Então ele chegou e falou assim para mim: aqui está a tua libertação. E me deu o livro. Eu fui folhear o livro, as consequências espirituais do aborto. E ali eu fui ver que eu tinha feito um culto a mim mesma, a egolatria. Então, por isso, todos os meses o adversário passava e vinha cobrar o preço do seu pecado. E quando eu estava com 43 anos, e quando eu fiz esse aborto, acho que com 23, 24, o Alexandre saberá certinho a minha idade, eu sou meio desligada para datas. E eu estava com 43 anos, isso eu me lembro bem. E aí o que aconteceu? Quando eu terminei de fazer aquela renúncia, orando ao Senhor para que aquela quantidade de consequências, não é, daquilo que eu havia feito, eu vou até ler aqui para que você e eu tenhamos entendimento. Por quê? 23 anos eu estava, então eu fui liberta depois de 20 anos. 20 anos debaixo de um espírito de hemorragia, debaixo de um espírito de morte. Isso foi no meu corpo físico. E quantas coisas começamos e paralisamos? Quantas coisas a minha mentalidade se transformou em algo abortivo? Não vai para frente. Começa, daqui a pouquinho. Alguém puxa para trás e rouba toda a sua semeadura. E eu, em nome de Jesus, já estou sentenciando toda a mentalidade abortiva que exista no nosso meio. Seja o aborto intencional, seja um aborto espontâneo, mas se houver geracionais de aborto aqui, em nome de Jesus, que o sangue de Jesus comece a passar nessa linha pelo arrependimento que o Senhor construiu já dentro do meu espírito em relação a isso, e como ministra do Evangelho, eu quero dizer que esse tipo de mentalidade está sendo sentenciada em nome de Jesus. E pararemos de abortar os planos do Senhor, os planos que Ele coloca no nosso coração. E nós vamos permitindo que o adversário vai levando, e muitas vezes não conseguimos entender o que está se passando. E a palavra de Deus diz: o meu povo perece ou é levado cativo porque lhe falta conhecimento. E o conhecimento aqui não é o conhecimento da Bíblia de capa a capa, porque Satanás conhece. O Senhor está falando do conhecimento revelado, que traz uma sabedoria para trazer solução às coisas. Veja que existem três tipos de dons que o Senhor fala, que são dons de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Então, se você tem um conhecimento, só que esse conhecimento não vem daquilo que é verdadeiramente do Senhor, é só um assentimento intelectual, isso não vai produzir vida. Então, o Senhor está colocando nas nossas vidas agora: o meu povo é levado cativo, ou perece, é morto, ou você está em cativeiro, ou você está em sepultura, porque lhe falta conhecimento. Revelado, porque quando vem algo da parte de Deus, a palavra de conhecimento da parte de Deus, ela vai gerar uma sabedoria. E sabedoria está ligada a soluções de problemas que, sem esse conhecimento revelado e essa sabedoria revelada da parte de Deus, não haverá solução. E o discernimento de espíritos, que vai tirar aquilo que nós podemos receber aí da parte do diabo, da nossa própria alma, e aquilo que é de Deus. Então, amados, o Senhor, Ele capacita a sua igreja para entender todas as coisas. Então, o Senhor está falando: eu estava cativa porque me faltava o conhecimento revelado do nível de pecaminosidade que eu havia entrado. E agora, o Senhor vai trazer: olha, tem vida intrauterina desde a concepção. Desde a concepção. Acabou de juntar o óvulo com o espermatozoide, não é? Tem vida. Aí eu tomei a pílula do dia seguinte. Isso é aborto? Se já formou no dia anterior e no dia seguinte, você toma a pílula do dia seguinte, ou no dia que você tomou a tal da pílula, já executou juízo sobre essa criança. E você assassinou alguém, você estava em pleno processo de formação ali, uma nova vida estava sendo gerada. E as mulheres hoje, por conta do emborrecimento que o espírito do feminismo tem trazido às mulheres, enquanto muitas pensam que eu sou feminista, e aí eu sou sábia, eu sou inteligente, é nada. Porque quer buscar uma força que ela não tem, quer se equiparar e às vezes até ultrapassar aquilo que é a força do homem. Isso é mentira. A palavra de Deus diz que a mulher é o vaso mais frágil. Mas aí nós, por conta do ensoberbecimento, que o adversário colocou lá já desde Eva, não é? E a partir daquilo ele fez uma bagunça, levantou um espírito maligno chamado Geia, e a partir disso toda a cultura que vem para
Humanidade é para tirar o homem da posição de masculinidade que ele deveria ter, de virilidade, e de ser verdadeiramente aquele que se posiciona dentro de casa e fala aqui, debaixo do mandato do Senhor, que me manda entregar a minha vida por você, eu que mando. Mas nós, mulheres, infelizmente, estamos debaixo. Eu tenho que ser igual ao meu marido. Você não tem que nada. Você tinha que entrar debaixo da proteção dele. Mas e se meu marido ele estiver errado nas coisas que ele está fazendo e ele não tiver deixado pai e mãe, nem se casou comigo? Você tem alguém que já se casou com você. Tem alguém que põe uma reivindicação pesada sobre a sua vida. Eu, teu Criador, sou o teu marido. Jesus Cristo fala, eu sou o teu noivo. Estou aliançado com você. Então, nós temos marido, noivo, temos pai, não é? Então, nós temos as alianças que vão garantir o governo de Deus sobre a nossa vida. E, às vezes, nosso olho está tão no marido, Deus está falando, eu quero ser o teu marido. Então, venha para mim que eu vou te trazer o governo. E aí, por conta desse feminismo brega, maldito, estamos entrando em lugares que o Senhor não preparou para nós. São lugares preparados, são armadilhas satânicas para a nossa vida. E aí, o que acontece? Então, meu corpo, minhas regras. Quem criou o teu corpo? Foi o Senhor. Então, você não tem direito nenhum sobre o teu corpo. Os princípios da palavra de Deus devem reger o nosso corpo. E nós temos que falar os princípios da palavra, amados, porque são eles que vão libertar. Não adianta eu vir aqui falar de aborto e querer negociar os princípios da palavra. Ontem o irmão Alfredo, uma pregação muito maravilhosa que ele trouxe, uma pregação de vigilância, de exortação para nós, o Alexandre falou, ele pregou, nós precisamos temer. Por quê? Ele falou que nós podemos nos perder no meio do caminho. Estamos crescendo. Logo depois que ele pregou, outra irmã entrou trazendo o progresso no nosso ministério. E aí ele falou, muitos começaram a se perder. Então, é exatamente isso. Por quê? Porque ele estava falando que o Senhor não ia negociar os princípios dele por causa da nossa boa obra, por causa de começarmos a obra de Deus e largá-la pelo meio do caminho para fazermos a nossa própria obra. A palavra de exortação para mim, para nós que estamos começando coisas, vamos colocar assim, não importa o tamanho que seja, no sentido da terra, mas coisas grandes diante do reino de Deus. Então, o Senhor, ele vai falar para mim e para você, eu não vou negociar o meu princípio. Por conta do seu entendimento, vou negociar. Então, amados, o Senhor vai falar, o teu corpo não é teu, fui eu que te dei. Por direito de criação. Depois ele vem por direito de redenção. Ele nos compra quando nós o aceitamos, e aí ele nos compra por direito de redenção. Mas por direito de criação, nosso corpo é dele. E nós podemos correr para onde quisermos, dentro da nossa sabedoria humana, se o Senhor vai falar, isso é loucura. Vamos para frente. Então, veja, Jeremias, capítulo 1, do 4 ao 5, olha o que o Senhor fala. Que coisa tremenda. A mim me veio, Jeremias falando, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Meu Deus. Antes dele chegar no ventre materno, o Senhor conheceu Jeremias. E o que faz a gente pensar que ele não conheceu o filho que estava no meu ventre? Para eu poder tomar posse da vida daquela criança. Meu Deus, que rebelião, não é? Meu Deus, que falta de entendimento. Meu Deus. E aí ele fala, e antes que saísse do ventre da madre, te consagrei, te separei, te santifiquei e te constituí profeta das nações. Querido, isso aqui, dentro daquilo que nós podemos apreender, o Senhor está falando, você que nasceu nessa terra, eu tenho algo separado para você. Jeremias era profeta, e você, o que é? E que eram aqueles que eu e meu esposo destruímos por conta da nossa egolatria. Eu, por conta de ser adúltera, casamento marcado, um monte de coisa que eu já contei aqui várias vezes, não é? E meu esposo depois não tem lugar para um bebê na nossa vida. Quanta egolatria. E o Senhor está falando, eu santifiquei aquelas crianças para um propósito eterno para mim, e você interrompeu. Você ousou tocar no meu propósito para uma criança, e você vai colher as consequências disso. Não é que ele vai pegar a mão dele e pesar. Ele tem a luz dele perfeita, ele não muda. Mas nós fazemos isso aqui. A sombra começa a vir aqui. E a sombra é treva. A treva é misericórdia de nós. Os princípios é o que nos guarda.
O princípio de Deus é que verdadeiramente nos sustenta. Agora, nós saímos do princípio e queremos apontar o dedo e falar, o Senhor. É como Adão. Satanás, ele vem com um espírito de acusação para falar com Eva. Ah, esse Deus seu aí, não está com nada, ele está escondendo de você. Ele não é um bom Deus. Ah, ele não quer que você o conheça. Ele está com medo de você ser igual a ele. Ele está se protegendo, não é? E Eva caiu nessa lábia. O que Satanás estava fazendo? Acusando Deus diante do ouvido de Eva. E qual foi a primeira manifestação de Adão depois que Deus perguntou para ele: você comeu da árvore? A mulher e o Senhor. Acusação. Qual é a maior artimanha de Satanás? Nos separar tanto dos homens quanto de Deus através da acusação. E não caiamos na acusação de Satanás. Nem para receber a acusação, nem para liberar a acusação. Porque essa é a maior estratégia dele, a inimizade. Que nós saiamos dos lugares de inimizade. Voltando aqui, Jeremias. Então, sei lá, vou colocar a próxima. É um culto ao nosso ego. Abortos voluntários, nós precisamos pesquisar no nosso geracional, não é? É assassinato de inocente, então coloquei assim, é assassinato. O Pai Eterno diz, não matarás. Então, eu assassinei. E aí ele fala, é assassinato de inocente, de indefeso. Depois nós pegarmos aqueles vídeos que passam na internet, como acontece um aborto, não sei nem como, né? Que a ciência pode ter esse sangue frio de gravar aquele tipo de manifestação, mas eu creio que é exatamente isso, a obstinação do coração do homem, que ele traz uma dureza tão terrível. E aí ele filma aquela coisa ali sendo arrancada. E o bebezinho se encolhendo para não ser sugado. Ei, andai, atuei, mandai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É o extermínio de gerações inteiras que adviriam daquilo que for abortado, como já disse, não é? Eu tinha um propósito. Veja meu filho, Mateus. Há nações nos lombos do meu filho. Mateus, da sua esposa Letícia. E o que eu fiz com os outros dois? O Senhor tenha misericórdia de nós. Então, é a interrupção dos planos e propósitos de Deus para alguém e tudo que o Pai haveria de fazer através daquela vida. É ofensa a Deus. É intentar contra a criação de Deus. É colocar-se no lugar de Deus para tirar a vida, pois Ele é o autor e o conservador da vida. É culto a alguma entidade espiritual. Seja você, ou seja Moloque, ou seja toda manifestação, estão envolvidos no aborto, Moloque, Lilith, Hades, está envolvido outras dinastias, vamos colocar assim, dos espíritos malignos que vêm para sugar as nossas crianças e nos fazer miseráveis, porque há pelo menos 7 tipos de demônios que são liberados depois que fazemos o aborto contra as nossas vidas. E aí depois é um derramar de sangue, e esse sangue clama na terra contra nós. E aí, amados, como eu disse no começo, qualquer motivo que você e eu dermos para fazer esse aborto é exatamente isso que nós vamos comprar como maldição para nós com a moeda do sangue que nós derramamos. Ah, eu não quero ser mal vista. É? Então, aí o que aconteceu? Dentro de mim se formou uma mentalidade para eu sair de um ambiente, para eu ficar num ambiente onde eu sou culpada de tudo, onde não tenho nenhum valor, onde nada que eu faço está bom, um ambiente de insatisfação. Paguei com preço de sangue. Fique aí nesse lugar de maldição. Você queria proteger a sua imagem? Então, diante dos teus olhos, a tua imagem nunca vai ser boa. Não vou permitir nem que Cristo seja construído dentro de você, porque você pagou para eu te perseguir dessa maneira. É assim que o adversário vai fazer contra a minha vida e contra a tua vida. E eu não estou exagerando. Eu sei as minhas dores. Essa pessoa vai, que exagerada. Não sou exagerada, porque eu sou sanguínea, não é? Sanguínea com melancólico. Então, as pessoas podem pegar o meu temperamento e falar, é um exagero. Um melancólico que vive atrás de sentimento. Não, não é isso, não. Eu sei as minhas dores. Eu sei a guerra que eu passo para limpar a minha consciência. O Senhor fala, purificado o vosso coração da má consciência. Uma consciência má, consciência de acusação, uma culpa profunda, paga com preço de sangue. Quero ter minha imagem preservada. Todo mundo vai ficar sabendo.
Eu sou adúltera. Larguei do meu ex-noivo. Minha casa já estava alugada, tinha móveis comprados. E eu em fornicação. Aí chegou o bebê. E aí, o que eu faço? Vou resguardar a minha imagem por preço de sangue. O adversário não deixa nunca eu ser ninguém. Não em mim mesmo, nem no Senhor. Porque a nova criação dentro de mim, uma barreira de sangue. Não, você não é, você não é, você não pode ser. Tem um sangue lá no sepultura. Teu útero se transformou no útero de sepultura. O que você gerar vai estar morto. Coisas são verdadeiramente como são, de acordo com a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus ainda diz, sabe, os motivos é importante. Quando você for entrar para fazer essa renúncia diante do Senhor, esse arrependimento diante de Deus, peça para o Senhor trazer qual o motivo que eu fiz o aborto. Foi por medo? Medo do meu pai, da minha mãe? Medo de ficar falada? Medo do meu parceiro me abandonar? Então, olha, medo da integridade física? Sim, é isso mesmo, minha querida Marta. É um contrato com Satanás, querida. Por isso que o Senhor falou, o escrito de dívida foi encravado na cruz. Por isso temos esperança. Não precisamos ficar com esse jugo, esse algoz correndo atrás de nós. Paga-me o que me deves. Nós não devemos nada para ele. Toda dívida é para com o Senhor. Ele é só um oficial de justiça, sedento de nos manter na morte, na destruição e no roubo. Mas em Jesus Cristo nós arrancamos isso da mão dele e falamos para ele, não, o Senhor já pagou a minha dívida, está aqui a promissória, é no sangue, pelo sangue. Então, o que acontece aqui, eu estava falando, sempre aquilo que nós oferecemos para por conta, né, a causa do nosso aborto, vai ficar nas mãos do adversário. E ele vai sempre falar, você pagou para isso, preço de sangue, tem uma pessoa clamando contra você. Uma voz de uma pessoa. Deus falou isso a respeito do sangue de Caim, de Abel, derramado. Tem um sangue clamando. Ainda bem que é o sangue de Jesus, não é? Que fala mais maravilhosamente, poderosamente do que falava Abel. E por que Deus fala não mais o sangue de Abel? Porque Abel era a pessoa que estava clamando no seu sangue, porque tem vida no sangue, tinha um nome, aquele sangue derramado. Amados, ei, graças eu dou pelo sangue de Jesus. Graças eu dou pelo amor do nosso Deus, que não se furtou de ser exterminado até a morte, ele se entregou até a morte, e morte de cruz. Veja que o próprio Pai dá testemunho ali na palavra, através do livro de Filipenses, Paulo falando. E Jesus se entregou até a morte, morte de cruz. Ele se tornou em semelhança do homem, para poder pagar a malignidade do homem na sua iniquidade. Temos esperança, temos alegria no nosso Deus. Podemos nos prostrar diante de Deus e dizer como aquele hino fala, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Não saberemos. Que sofrimento, que dor, porque ele recebeu em si mesmo todos os pecados da humanidade, os do passado, os do presente e os do futuro. Estão todos em Cristo vivo, no Cristo vivo. Aleluia, ele venceu. E a igreja não pode caminhar maltrapilha, esfarrapada, em lugares de morte, de cativeiro, de prisão. A igreja não pode caminhar assim, porque nós estamos desvalorizando aquilo que Jesus Cristo fez na sua encarnação, no seu caminhar na terra, como o tabernáculo, ele tabernaculou conosco. Nós não podemos fazer isso com o sangue de Jesus, levando uma vida medíocre na terra. O que quer dizer? Você vai estar com um carro novo, estar com uma casa nova, com piscina, com iate? Não. Estou falando de uma construção de paz dentro do meu coração e do teu coração. Eu estou falando de nós fluirmos naquilo que Deus comprou para nós, muito para além de dons, de coisas materiais. Estou falando daquilo que Deus rege dentro de nós e traz paz de olhar para mim mesmo e não ter vergonha de quem eu fui. Me envergonhei, mas agora não me envergonho mais, porque Deus sepultou o tempo da minha vergonha. Em lugar de tua vergonha, te darei dupla honra. Não ando mais debaixo da culpa, da condenação. Agora eu ando debaixo da aprovação do meu Deus, porque ele foi lá nos lugares de cativeiro e renovou o meu passado, através de um arrependimento genuíno, que ele mesmo construiu no meu coração. Minha parte é só falar, Senhor, pode mexer no que preciso for. É disso que nós estamos falando. Saia da culpa. E aí depois, integridade física.
Não posso engordar. Já ouvi pessoas falando, eu abortei porque eu não podia engordar, meu corpo é tão perfeito. Já ouvi. Um culto ao ego, a estética, a Afrodite, não é? A integridade moral. Vão saber que eu forniquei. Vão saber que eu entrei nesse lugar aí de dar uma escapadela. Então, a minha integridade moral vai ser colocada em xeque. A integridade moral nossa, amados, diante do Senhor é mais importante. O que é precioso para Deus, às vezes, não é precioso para os homens. Então, a nossa integridade moral para Deus, de acordo com a nossa fama, nosso desejo de agradar as pessoas, tem que morrer diante do Senhor. E, às vezes, pagamos com o preço de sangue dos nossos bebês. A integridade emocional, não estou preparado. Não está preparado para o bebê e você estava preparado para o sexo? Inconsequente? Não é? A integridade financeira, não tenho recurso. O meu bebê vai passar muitos problemas. Eu e meu esposo não temos recurso. A integridade de alguém, preciso fazer isso para proteger alguém. Não é que essa pessoa veio e falou para mim, agora eu vou ficar enrolado, né? Como que nós vamos fazer? Tem esposa? Aí sacrifica um bebê, porque tem que proteger a outra pessoa. Mas o bebezinho inocente, que não decidiu vir por conta da nossa inconsequência, agora nós podemos executar. Eu não entendo o lugar ou a pessoa que eu devo proteger. Não, eu entendo quem é que verdadeiramente eu tenho que proteger. Porque com certeza aquela pessoa não está muito aí com a gente, não é? Deve haver uma oferta de resgate pela culpa do sangue derramado, pois há financiamento do trono da iniquidade. Isso aqui, amados, a oferta de resgate está em Números, capítulo 5:5. Fala, quando os homens pecarem, naquilo que eles estão acostumados a pecar, vai, confessa o pecado, e aí depois você traz uma oferta pela culpa. Então, amados, esse resgate aqui que eu estou falando é um resgate, uma oferta financeira de gratidão pelo sangue do Cordeiro vir e trazer verdadeiramente limpeza para o mundo espiritual. Nós financiamos o aborto, nós pagamos. O segundo aborto nós pagamos numa clínica, num lugar que o nosso médico particular falou, vocês não querem o bebezinho? Descarta, joga no lixo. Porque é o que fazem lá. Depois que saiu de mim, lixo. Meu Deus. Então, aí foi caro. Pagamos o médico, depois a clínica, depois o anestesista, depois todo o trâmite de ficar numa clínica. Pagamos alto. Tínhamos dinheiro na época. Então, amados, envolva a tua finança na redenção da sua pecaminosidade. Amém? Envolva a tua finança. Não é que a tua finança vai cobrir o sangue de Jesus para isso. Não. A tua finança vai falar para Deus, no lugar que eu me envolvi, é o lugar que eu vou resgatar. Mas já contei aqui o testemunho de um rapaz que estava debaixo da orientação da hoje apóstola Valnice, e ele era um sacerdote de uma outra religião, e ela foi fazer a libertação, estavam num confronto ali com determinada potestade do ar, ali, um principado, e aí aquele rapaz ficou endemoniado, e ela expulsa, e nada, e aí o Senhor, eu não sei certinho como foi o trâmite, mas descobriu-se que aquele rapaz, quando ele estava debaixo dessa outra religião, ele ia ser promovido ao substituto daquele que era o presidente do lugar. E aquilo ali agradou o coração. Ele gostou daquilo. O ego dele ficou inflado. E aí o Senhor falou isso. E aí ela falou, então se arrependa disso, de você ter gostado da posição, da pompa que Satanás te ofereceu. E aí aquele rapaz conseguiu se arrepender e o demônio foi expulso. Então entenda, na profundidade que você se envolveu com o seu pecado, se você e eu nos envolvemos com as nossas finanças, faça uma oferta de resgate. Entende, querido? Não é problema de dinheiro, é problema de entrar numa consciência profunda. Eu financiei o trono da impiedade. Porque, como vimos aqui, há muitas malignidades, muitos tronos da impiedade que eu fui financiando, como falei aqui, o trono de Moloque, de Lilith, eu não sei onde mais que eu coloquei, eu sei que é Moloque, Mamon, aqui achei, Moloque, que é o deus do tempo, ele está debaixo da coordenadoria de um deus chamado Cronos, uma potestade do ar, vamos colocar assim, um principado chamado Moloque. Cada um aí que tem a parte de libertação chama de uma maneira. Então tem Moloque, tem Cronos, tem Mamon, que é o do dinheiro, tem Lilith, tem Hades,
E de acordo com também o seu entendimento daquilo que você fez, o motivo que você fez, tem outros tronos por trás, como eu falei, de Afrodite para guardar o nosso lindo corpo. Não é? Então, nós precisamos pedir isso para Deus. Senhor, na profundidade que eu me envolvi, qualquer pecado que você e eu tenhamos financiado com o nosso dinheiro, peça para Deus, Senhor, eu vou fazer assim, porque é na profundidade com a qual eu me envolvi. Não estou falando de dinheiro para querer pegar o seu dinheiro. Você pode ofertar onde você quiser, desde que a pessoa tenha sabedoria de Deus, conhecimento de Deus para falar, você está cancelado. Eu entendi o que você está fazendo. Amém? Não estou clamando por oferta para nós, não, porque o Senhor tem sido responsável por nós. E como Ele é responsável, graças a Deus por isso. Mas estou ocupada de colocar sobre a sua vida aquilo que verdadeiramente vai trazer um fundamento forte para que você saia totalmente dos lugares onde eu e você entramos por conta das nossas concupiscências. Precisamos sondar o nosso coração. Fez aborto? Fiz. Então, agora o Senhor me traz a motivação. Por que eu fiz esse aborto? E Deus vai trazer a motivação para que você arranque das mãos do adversário, na profundidade que você e eu nos envolvemos com aquilo. Então, agora, quais são os esclarecimentos a respeito do aborto? Então, nós temos ali sacrifícios a Moloque, que são sacrifícios humanos, principalmente crianças ligadas fortemente a Lilith, não é? Através de abortos, pactos de sangue, sacrifício de criança, culto à idolatria, ausência da morte de cruz, evidentemente, para gerar, que acabamos gerando filhos abandonados, abortados espiritualmente, ministerialmente. Isso pode acontecer no seu ministério. Onde você era pai, já estava sendo gerado o Cristo vivo na vida de crianças e você abandonou. Essas pessoas que abandonam o ministério e que não estão nem aí com quem ficou para trás. Que nem nós fizemos aqui, por exemplo, em Duartino. Saímos do ministério, fechamos o nosso ministério, abortamos os filhos que Deus estava nos dando. A mentalidade não é uma caça para que abortássemos toda a semente de continuidade que o Senhor nos dava. É sério, não é? Porque vai pegando, é uma mentalidade, ela vai te acompanhando e ela vai formando as suas estruturas dentro de mim e de você. E aí vamos achando que podemos deixar as coisas pelo meio do caminho, não, que é nada. As pessoas estão aí, cada um vai procurar uma igreja aí. Tem tanta igreja por aí. Mas e o que você empenhou? Deus chegou a nos dar, amados, um sonho. Eu não sei, acho que foi meu esposo que sonhou a respeito da apóstola Valnice, perguntando assim para mim ou para ele, eu não sei, acho que foi para ele. Vocês têm um lugar? Aí ele falou, no sonho temos. Aí ela falou, então abra o ministério que eu invisto. Nós abrimos um ministério debaixo de um comando de Deus. E depois, no meio do caminho, não quero mais. Posso fechar? Não tem morte? Então eu mato. Assassinato. Aquelas pessoas que vinham aí, pessoas que estavam caminhando, crianças. Fomos assassinados também aqui na nossa cidade. Vão embora. E ali, onde nós ficamos, na Rua, nós fizemos um evento para 200 crianças. E o próximo seria para 500. Sementes da palavra de Deus foram arrancadas. E nós achamos que isso não terá consequência, nem para nós, nem para aqueles que fizeram isso conosco. A palavra de Deus é profunda. E às vezes vamos deixando. Vamos abortando espiritualmente. Eu não quero mais esse cargo, não. Amados, tenha muito cuidado quando você recebe algo de Deus para fazer. Muito cuidado, muito, muito. Então, tenha cuidado com você e tenha cuidado com aquele que te ofereceu o cargo. Porque, às vezes, às vezes não, né? Aqueles que estão revestidos de autoridade, estão te dando um cargo para você fazer, eles estão só representando o que Deus quer para a tua vida. Então, quando você se despede por WhatsApp, ou quando você nem se despede, ou quando você não faz aquela reunião tão maravilhosa que nós fazemos quando queremos entrar num lugar, né? E falamos, eu quero a sua paternidade, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí nós recebemos, ou outro lugar te recebe, me recebe. E aí, na hora de ir embora, desonra, abortamos. Oh, Jesus, ainda bem que tem sangue. Não é? Nosso coração é mau, amado. Para de justificar o teu coração, vem. Para de falar, eu sou bonzinho. Não, você não é bonzinho, não. Você é ruim. É ruim, é um cabo da moléstia, que nem diriam outros. Não é? Eu sou ruim, amado. Mas você é tão boazinho. Uhum. Até a minha santidade está comprometida. Se não for pelo Espírito de Deus. Então, amados, Moloque, outros demônios dessa cadeia. Vou falar rapidamente. Eu queria falar do homossexualismo, mas não vai dar. Então, sacrifícios, outros demônios que vêm.
espírito de morte, espírito de pobreza, espírito errante e fugitivo, porque, lógico, você não consegue criar raízes, você é abortivo, eu sou abortiva. Nada que começa, acaba, não cria raízes, não, isso aqui ainda não. Espírito de doença e enfermidade, espírito do inferno de tormento, espírito de Raquel, que é inconsolável, espírito de tristeza profunda, daquelas que às vezes abortaram e depois ficam aquele senso, porque, logicamente, a consciência dela acusa. Então, amados, é sério. Aí depois o sacrifício a quem? Então, coloquei culto à idolatria, a idolatria, não é? E depois, nesse culto, a invocação. Você está chamando para a sua vida Moloque, Cronos, Mamon, Lilith, todos esses aí que eu falei, para agir na nossa vida. Então, o aborto não é um pequeno pecado. O aborto é uma iniquidade. Por quê? Porque ele é preparado. Você vai planejando. Eu planejei. Nós vamos no médico, o médico vai indicar alguém, e depois desse alguém vou financiar, paguei, e depois eu tenho que ir repousar. Então, para onde eu vou? Iniquidade. E o Espírito Santo, com certeza, falando: não faça, não faça, não faça. Ah, mas você não era crente. Mas há uma consciência que Deus deixou para todos os homens, e a consciência fala, não é? É isso que ficou vivo de Adão. Consciência, que está ligado ao espírito de temor do Senhor, não é? E aí depois, aliança de sangue, através do aborto, todo sangue a quem um requeira. Então, Satanás, por causa da pecaminosidade, da iniquidade do ato do aborto intencional, vai começar a falar: tenho direito sobre esse sangue aí, você não se arrependeu, eu estou querendo cobrar. Então, amados, fique com essa palavra. Amanhã nós vamos falar, ainda tem as consequências, né? Vou ver se eu falo hoje mesmo, as consequências do aborto. Agora vamos falar para a nível de arrependimento. O útero se transformou em lugar de morte, de sepultura, porque morreu alguém aqui dentro. E ela ficou ali na morte, pelo menos por um pouco de tempo. Tem pessoas que ficam alguns dias, e tem, como no meu caso, fiquei ali algum pouquinho de tempo, porque eu estava debaixo de um especialista, não é? Ele não ia deixar tanto tempo aquela criança morta ali dentro. Mas houve um tempo de morte ali dentro, um útero de sepultura. A morte tem os seus próprios resíduos. Por isso que Deus fala: não toque no morto, porque tem um residual de morte ali, não é? Então, é necessário, nós pedimos para o Senhor: Senhor, por favor, tira os resíduos de morte do meu útero. Quando tivemos conhecimento disso, nós pedimos para que o Senhor visitasse Mateus e o tirasse daquele lugar, né? Que nós queríamos que colocá-lo num lugar de morte, ainda que sem saber o que estávamos fazendo, né? Éramos inconsequentes. E, então, pedimos para que o Senhor tirasse do lugar de morte e de sepultura, não é? Por favor, tem pautas de aborto que falam para irmos lá tirar a criança do Vale de Moloque. Por favor, não entre nisso, porque a palavra de Deus diz que a criança está com ele, certo? A criança até ela tem uma idade de inocência, onde ela nasce com pecado, mas ela não tem consciência de pecado. Então, quando ela morre, ela vai para o céu. Então, não tem que entrar em Vale de Moloque para falar para Moloque devolver nossos filhos. Em nome de Jesus, isso é heresia, tá bom? Então, por favor, se você fez isso, fala para o Senhor te libertar da libertação que você fez, tá bom? Em nome de Jesus, e se for necessário, peça ajuda. No tempo que nós pudermos te atender, verdadeiramente te auxiliaremos pelo Espírito de Deus a sair desse lugar. Então, quem nasceu naquele lugar foi gerado e gestado em lugar de morte, sepultura. Então, logicamente, vai ter uma perseguição de morte. A aliança de sangue é realizada através do aborto, do sexo ilícito e do nascimento das pessoas, porque aí, no caso, as pessoas que receberam, no caso, uma dose para serem abortadas, depois o espírito de rejeição e de morte as persegue duramente. É bem terrível esse tipo de consequência, não é? Aí depois, o que há no inferno, amados? Se nós pegarmos a Bíblia, se nós entregamos aquela criança para ela ser devorada, então no inferno tem o fogo que nunca apaga, o lixo queimando, o verme que não morre. Então, às vezes, as pessoas estão nesses ambientes espirituais, porque se nós geramos a próxima dentro desse ambiente, verdadeiramente é isso que pode acompanhá-la na sua vida. A terra foi profanada, o meu corpo foi profanado com a morte. Então, por conta de ter recebido a morte em mim mesma, eu torno-me impura e entro para opressão e sou subjugada. E o Senhor, diz a palavra, ele sente aversão de mim. Então, em nome de Jesus,
nessa semana. Amanhã eu quero ver se eu consigo fazer a parte do homossexualismo, e o pastor Alexandre falou comigo para que eu pudesse tentar, se não conseguisse falar tudo, fazer no domingo a nossa pauta de arrependimento. Então, talvez fique para o domingo. Amém? Mas se prepare para amanhã. Amanhã vamos falar da homoafetividade. O que a palavra de Deus tem para falar sobre isso? Espírito, alma e corpo. Amém, queridos? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te guarde. Fale com Deus a respeito disso. Sonde aí na sua casa se há essa mentalidade de aborto, começar e parar, começar e parar, começar e parar. Sim, sempre há sangue suficiente, irmã Marta, sempre há. Jesus é muito bom. Ele derramou todo o seu sangue a nosso favor. E agora é o sangue dele que clama, não é? Um sangue superior. Estamos debaixo de uma superior aliança. Glória a Deus. Deus nos ama. Amém, queridos? Fiquem na graça do nosso Pai e peça para o Espírito Santo de Deus. Senhor, onde eu estou envolvido com essa meleca, com essa bagaceira, por favor, me tira, me livra a minha geração, limpa o meu útero, limpa a minha semente, e Deus vai operar isso. Amém? Fique com Deus. Shalom, shalom. Muito obrigada. Deus nos abençoe e nos guarde. Até amanhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Shalom.